Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Estados Unidos vão revisar contratos com a Universidade Harvard por suspeita de antissemitismo. Diga lá, Barão, bom dia para você. Fala, Megali, bom dia para você, para Sheila, para todo mundo aí no Brasil. Uma decisão do presidente Donald Trump, desde que ele voltou à Casa Branca, ir atrás dessas grandes universidades americanas, né? Dessa vez o foco é uma das mais famosas universidades do mundo, a Universidade de Harvard, e que o governo federal manda todos os anos o valor para elas de 9 bilhões para a faculdade. São contratos e subsídios pagos pelo governo federal americano que agora estão sob análise. E análise justamente essa que você falou, dos protestos que foram realizados aqui nos Estados Unidos, grandes protestos a favor da Palestina, mas, segundo o presidente Donald Trump, são protestos antissemitas. E por isso que essa investigação agora, essa suspeita está em vigor. O Trump já tinha anunciado um corte para uma outra universidade, da chamada Ivy League, né, que são as principais faculdades aqui dos Estados Unidos, a Universidade de Columbia, aqui em Nova York, no caso, o corte foi de 400 milhões de dólares. Então, se trata de uma ação específica do governo Trump visando essas faculdades e também ações que estão sendo realizadas contra alunos e professores de faculdades com o mesmo argumento, de que durante as manifestações do ano passado, eles realizaram atos antissemitas, e por isso, ou eles estão sendo deportados, ou eles não estão mais podendo dar aula ou circular aqui pelos Estados Unidos. Alguns já ficaram, inclusive, no país de origem, temendo essa situação. E aí são alunos e professores, necessariamente que nem são aqueles que têm visto específico para estudar, alguns tinham, inclusive, green card, casado, no caso aqui do líder das manifestações em Nova York, na Colômbia, com uma americana, que também acabou tendo o status revogado por aqui. Então é uma ação do presidente Donald Trump, e isso tem feito com que muitos alunos tenham receio de estudar na faculdade. Algumas faculdades estão questionando esse método do presidente dos Estados Unidos, que está indo atrás, segundo ele, dessas ações antissemitas, mas para muitos são apenas formas de liberdade de se expressar, de expressão, o que é algo teoricamente garantido na Constituição americana. Foi muito bem colocado o advérbio aí do teoricamente, porque tudo isso é uma contradição flagrante com o discurso de Donald Trump, Barão. Um líder desses movimentos já foi preso aí nos Estados Unidos sob acusação de antissemitismo. Primeiro que isso nunca ficou provado. Você defender a existência de um Estado palestino não significa necessariamente antissemitismo, mas ainda que significasse, isso é permitido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já permitiram marchas nazistas, com bandeiras com suásticas, na cidade com a maior quantidade de judeus no país. Em 2002, aconteceu uma manifestação também nazista, suásticas, símbolos da SS, né? Ninguém aqui está te chamando de nazista alguém só porque ele tem uma posição. Não, eram nazistas, suásticas, né? Aquele gestual lá, igualzinho do Elon Musk, aconteceu na Flórida, na cidade de Tampa, em 2022, durante um evento com a participação do Donald Trump. Né? Ele nunca se importou com isso e se diz um defensor da liberdade de expressão completa. Veja, o antissemitismo é algo desprezível, mas também é resguardado pela lei americana. Então que papo é esse? De para nós a gente pode dizer qualquer coisa, mas qualquer coisa da qual eu discorde vira crime com direito à prisão. A intervenção de governo federal. Que diabo de liberdade de expressão é essa defendida por Trump, Barão? É uma situação que a gente está acompanhando aqui e está especificamente nas faculdades, viu, Megali? É uma situação estranha, para dizer o mínimo. Tem um caso de uma indiana, por exemplo, que morava na universidade aqui de Columbia, em Nova York, e ela estava ali querendo voltar para o dormitório dela quando a manifestação estava rolando. E aí ela pegou e ficou lá esperando, e naquela história de ficar esperando, os policiais chegaram e levaram todo mundo para a delegacia. Ela não estava se manifestando, ela não estava ali manifestando, ela não estava realizando nenhum tipo de ato, nada disso. Ela queria simplesmente voltar para o dormitório dela. Ela foi levada para a delegacia, lá esclareceu e foi embora para o dormitório. Só que o que acontece?
O que eles estão fazendo muito é utilizando as redes sociais, a internet, cruzando dados, né? E o nome dela apareceu como uma que foi levada para a delegacia. Insisto, ela não estava participando das manifestações, né? Resultado, ela está sendo deportada aqui dos Estados Unidos porque, teoricamente, teria feito atos antissemitas. E não tem nada a ver, nada a ver. Ela não estava participando, ela estava ali tentando voltar para o dormitório. Então, você tem algumas situações que estão fora do normal. E você tem toda a razão, porque, teoricamente, insisto, é um país em que a liberdade de expressão deveria ser algo pétreo, né? Deveria ser uma cláusula pétrea da Constituição. Mas o Donald Trump está mudando essa realidade por aqui, com essa história de terrorismo, dizendo que é um ato antissemita e tudo mais, e isso tem feito com que alunos e professores, inclusive uma médica da Universidade Brown, que foi simplesmente proibida de voltar aqui para os Estados Unidos. Está uma situação, no mínimo, estranha por aqui, Megali. E o Donald Trump vai levantar algum dedo contra a Ku Klux Klan? Porque a Ku Klux Klan ainda existe nos Estados Unidos. A propósito, existe algo mais antissemita do que um partido nazista, que também existe nos Estados Unidos e não está sendo incomodado por Donald Trump?